Hum. Gente, vocês estão me ouvindo? Hum. Sim. Tá. Tá aparecendo aí a... Tá aparecendo a aula aí? Sim? Sim. Tá, beleza, então. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá. Ô, Deise, faz favor pra mim, assina, ó. Acende a luz aqui pra mim, por favor, essa aqui, ó. Tá escuro, né? Sim! Gente, seguinte, vamos falar então... Ai, que sono. Vamos falar sobre sobre essa aula, que na verdade vai ser o início do terceiro bimestre, né? Mas eu devo colocar na prova agora, tá? Devo colocar já na prova agora. A prova de vocês é semana que vem, é isso, né? É isso, né? Então a gente vai falar sobre análise da dentadura mista. Deixa eu só colocar o chat de vocês aqui. Para eu conseguir ver. Bom dia. Isso, ótimo. Agora eu tô feliz que eu não tava vendo vocês. Bom, vamos lá. Bom, seguinte. Análise da dentadura mista. O que significa isso? Significa o seguinte: você tem um paciente, certo? É uma criança. E a gente falou de cefalometria semana passada, né? E, bom, as nossas medidas padrão de cefalometria, elas são mais direcionadas a pacientes o quê? Adultos, certo? Aquele padrão de medida não é um padrão de medida para uma criança e nem para um adolescente. Aquele padrão de medida é um padrão de medida para quem já terminou, né, o crescimento craniofacial. Então, veja, é complicado você avaliar o paciente somente pela cefalometria quando ele é dentadura mista ou quando ele é dentadura decídua. Entende? Por quê? Porque, assim, até a cefalometria, ela vai te dar um excelente parâmetro. Vamos supor que é uma criança, tem lá 8 anos e já possui uma medida que se comporta como um paciente esquelético, né? Vocês falam cada coisa, né, gente? E tá, bom. Então, a gente até pode ter uma boa noção em cima da cefalometria quando a medida é bastante discrepante, né? Mesmo sendo uma criança, mesmo não tendo terminado o crescimento. Agora, quando ela está mais ou menos dentro da normalidade, você fica na dúvida. Você fala assim, tá, mas calma, essa criança ainda vai crescer, né? Esse padrão de medida aqui para mim, ele não é suficiente, eu preciso de algo a mais. Então, aí a gente analisa a dentadura mista, geralmente por meio das análises radiográficas e de modelo, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Deixa eu só conseguir passar o slide aqui, que tem hora que eu não consigo passar. Bom, aqui. Então, aqui vou mostrar para vocês, gente, essa aula é a aula mais bonita da horta que a gente tem, tá? Eu agradeço muito se ela não for passada para frente, que a gente já carregou ela para vocês aqui no bimestre, tá? Porque vocês sabem, né? Depois o professor fica dando aula com a nossa aula aí, foda. Então, olha só, o que a gente vai fazer nessa análise da dentadura mista vai ser justamente relacionar o tamanho
dos elementos descidos, como estão aqui. Estão vendo? Então, aqui o que a gente está vendo? Ó, a gente está vendo assim, ó, central, lateral e canino permanente, tá? Aqui é o primeiro molar, que é permanente, certo? Primeiro molar permanente, né? Aqui. Opa, deixa eu pegar aqui a corzinha, não peguei a corzinha, ótimo. Ó, opa, agora voltou aqui. Então, aqui é o primeiro molar permanente, certo? Esse aqui é o número 6, certo? Agora, veja bem, ó. Aqui nós temos o número 5 e o número 4, por exemplo, descidos, né? E o número 3, descidos. Então, nesse caso, por exemplo, seria 53, 54 e 55, que vão dar lugar ao 13, né? Ao 14 e ao 15. Então, presta atenção nisso, isso aqui é a chave da aula. Veja bem, as medidas mesiodistais dos elementos descidos, 3, 4 e 5, elas são maiores do que o 3, 4 e 5 permanente. Olha para vocês verem, visualmente você já consegue identificar isso. Isso é muito importante. Nessa substituição, a gente vai ter, então, uma sobra de espaço que a gente chama do quê? Vamos ver quem lembra. Leeway space. Lembram do leeway space? Leeway space é a diferença entre as medidas mesiodistais dos descidos, quando comparados ao permanente. Então, quando a gente fala de análise de dentadura mista, por exemplo, né, a gente quer justamente entender isso, que vocês, gente, prestem muita atenção no que eu estou falando agora, tá? É sério isso que eu estou falando. Vocês se confundem com isso aqui, ó. E quando eu falo vocês, eu não falo vocês, meus alunos, eu falo vocês, profissionais em geral, os clínicos gerais. Eles se confundem com isso aqui, ó. Né? Esse amontoado aqui, espaço livre de Nance ou Leeway space, isso mesmo, tá? Ó, tá vendo? Tá vendo? Isso aqui, essa questão aqui, isso confunde o aluno. Aí o aluno fala assim, nossa, professora, eu não tenho que expandir, nossa, será que não vai reabsorver a raiz do lateral? Será que, na verdade, esse paciente, por exemplo, aqui que a gente está mostrando, se você olhar aqui, a presença do diastema, por exemplo, né? A gente se lembra do quê? Da fase do patinho feio. Lembram? A fase do patinho feio. Incisivos em forma de leque, espaço entre os incisivos centrais. Isso é muito importante, porque isso vai tranquilizar os pais e os pacientes, né? Então, o nosso objetivo com a análise de dentadura mista é avaliar a quantidade de espaço disponível na arcada para os elementos sucessores. Então, a gente vai falar alguns termos como qual é o espaço disponível no arco e qual é o espaço requerido no arco. Então, espaço que eu disponho é o tanto que eu tenho para encaixar, certo? Espaço requerido é o que eu precisaria para encaixar sem ter que fazer nenhum desgaste e nenhuma extração, né? E manter os dentes o quê? Bem posicionados. Então, vocês vão se acostumar com essa terminologia. E isso aqui que eu estou falando para vocês é de suma importância, ó. Exatamente isso aqui que a gente está falando, ó. Tá vendo? Aqui nesse caso, a gente tem a amostra, né, do arco inferior, ó. Então, ó, descido, descido e descido Daphne para. Permanente, permanente, permanente. No final das contas, você tem sobra de espaço. Vocês estão enxergando aqui, ó. Por exemplo, aqui a gente tem uma baita de uma sobra de espaço. E essa sobra de espaço, ela ainda não está contando com o crescimento do paciente no sentido antero-posterior e o crescimento do paciente no sentido látero-lateral. Esse crescimento faz com que a gente tenha o quê?
uma melhor acomodação dos elementos permanentes em relação aos elementos descidos. Tá? Isso é bem legal, gente. É muito importante mesmo. É bem legal. Olha que foto linda, né? Olha que bonito isso. Então, quando a gente analisa isso, a gente também tem que lembrar de uma coisa que nós conversamos muito. Aqui tinha que ter um jeito, sabe do quê? Assim, agora fazendo um parênteses aqui com o Jonathan aqui, de eu digitar em cima da tela. Entendeu? Digitar mesmo, porque eu iria escrever aqui para vocês, cronologia de erupção. Então, o que acontece? Porque aqui eu posso desenhar, né? Mas aqui não tem a opção de digitar, ó. Tem apontador, tem marca-texto, apagar, mas não tem digitar. Ó, erro. Um erro. Olha só. Vamos falar aqui. Cronologia de erupção. Então, para eu entender os mecanismos compensatórios de acomodação. O que é um mecanismo compensatório de acomodação? Ó, isso é questão de prova, tá? Quais são os mecanismos compensatórios de acomodação dos elementos permanentes em relação aos elementos descidos, né? Na substituição. Quais são esses mecanismos compensatórios? Primeiro de tudo é o crescimento, tá? O crescimento no sentido anterior-posterior e o crescimento no sentido lateral e também em altura do osso alveolar. Esse é o mecanismo compensatório. Um outro mecanismo compensatório de acomodação é a presença do Lewis space, espaço disponível de Nance, né? Que seria a diferença entre os permanentes e os descidos. Os descidos, os dentes laterais. Dentes laterais significa não os incisivos, significa canino, pré e pré. Eles são menores do que canino, primeiro molar e segundo molar descido. Esse é um mecanismo compensatório também. Um outro mecanismo compensatório para a acomodação dos elementos permanentes. Os elementos descidos, eles estão geralmente verticalizados. No que acontece? A substituição dos elementos permanentes, né, em detrimento dos descidos, altera-se a inclinação dentária. Lembram lá do 1 ponto NA, 1 ponto NB? Então, os elementos deixam de ser verticais para serem vestibularizados. Né? Então, acontece a formação do ângulo interincisivo. Ângulo interincisivo de 110 graus. Então, antes ele era vertical, ele vai para 110. Então, tudo isso, crescimento anterior-posterior, crescimento lateral, crescimento em altura, o aumento, o espaço disponível de Nance, né? E o aumento do ângulo interincisivo, dentre outras coisas que de repente eu possa ter esquecido aqui, que faz parte da aula de crescimento e desenvolvimento, são mecanismos compensatórios para a acomodação dos elementos permanentes no lugar dos elementos descidos. Então, todas as vezes, além disso, o que é um mecanismo compensatório? A cronologia de erupção. Como é a cronologia de erupção do arco inferior? Vocês se lembram? Primeiro vem o número 6, né? Então, vamos lá. Primeiro vem o número 6. Depois vem o número 1, que é em segundo lugar. Por isso eu coloquei o 2 ali, tá? O incisivo central. Depois vem o lateral. Depois vem o canino, em quarto lugar. Depois vem o primeiro premolar. Depois vem o segundo premolar. Depois vem o segundo molar e o terceiro. Esse daqui é a cronologia de erupção dos elementos descidos inferiores, ou dos elementos permanentes inferiores. Agora vamos para os elementos permanentes superiores, né? Então, a gente tem lá, primeiro lugar, em primeiro lugar vem quem? Vem em primeiro lugar vem o primeiro molar, certo? Em segundo lugar, central. Depois, lateral. Depois, aí altera, né? Vem o primeiro pré. Depois, vem o segundo pré. Só depois que vem o canino. Aí vem o segundo molar e o terceiro molar, se tiver. Então, esse aqui, né, de vir o 4, o 5 e o 3,
também é um mecanismo compensatório. Então, quer dizer, nos inferiores vem central, lateral, canino, pré e pré. No superior vem central, lateral, primeiro pré, segundo pré e depois canino. Esse também é um mecanismo compensatório, que inclusive dá conta da fase do patinho feio. Lembra da fase do patinho feio? Né? Incisivos em forma de leque, aumento do ângulo interincisivo, que mais? Diastema na região anterior. Tá? Então, isso é muito importante. Quando a gente vai avaliar a dentadura mista do paciente, a gente precisa avaliar isso. Porque a mãe dos pacientes de vocês vai questionar isso. Ah, tá tudo normal? Tudo normal. Ah, então por que tem esse aberto no meio? Tem que botar aparelho para corrigir esse aberto? Ah, por que tá demorando aqui a presa e o inferior já veio? Tá? O que tem de errado? Será que tem a presa? Entende? Então, são coisas importantes que a gente tem que avaliar. O método de avaliação, né, do espaço na dentadura decídua e mista, ele vai ser confeccionado da seguinte forma: o tamanho dos caninos e dos pré-molares que vão vir, ele é compatível ou ele é proporcional ao tamanho dos caninos do primeiro molar e do segundo molar decíduos. Ou seja, uma criança, ou que seja um adulto, ele não vai ter um dente permanente que não seja condizente com o decíduo que ele já tinha. Existe uma proporção, entende? É como, por exemplo, você dizer, se não houver essa proporção, haveria então a possibilidade de você ter uma criança com os dentes normais, não é? E um adulto com os dentes totalmente incompatíveis. Ah, Renata, mas tem apinhamento, tem alteração de forma, tem tudo bem, gente, mas assim, dentro dos padrões de normalidade, não estou falando de anormalidades. Dentro dos padrões de normalidade, onde todos os dentes vão vir e onde essa criança vai apenas fazer uma troca, né, sem alterações de número, forma, né, ou cronologia, existe ali um padrão de comportamento de erupção e existe também um padrão de tamanho, né? Trocando em miúdos, a sua mão é compatível com o seu braço. O seu braço é compatível com o seu tronco. O seu tronco é compatível com suas pernas. E assim por diante. Existe padrão. Essa é a proporção áurea. Então, o que a gente faz, na verdade, é um cálculo, né, em cima do tamanho dos dentes decíduos para saber o tamanho dos dentes permanentes. Isso que é feito. Essa é a análise de modelo de Moyers, né? Então, ela tem um erro sistemático? Ela tem. Mas é mínimo. Qual é o erro? 25% de erro, 25% de erro, 75% de acerto, tá? Pode ser feito em segurança por qualquer pessoa, tanto um profissional especialista quanto um profissional iniciante, tá? É segura a técnica e é fácil também, não é difícil, tá? Não exige muito tempo para fazer, isso aí mais ou menos, né? Eu não sei se isso daí é muito real, porque quando a gente ensina na graduação isso, vocês geralmente não gostam muito. Mas depois que você tem prática, é fácil, tá? Pode ser feito dentro da boca, direto na boca, né? E pode ser usado tanto para o superior quanto para o inferior. Então, o que eu vou passar para vocês? Uma técnica, um método, um jeito de avaliar, tá? O tamanho dos dentes decíduos para chegar aos dentes permanentes. Então, o que a gente vai precisar para isso? Paquímetro, se você tiver paquímetro, né? Vocês não vão ter paquímetro. Eu tenho paquímetro. Aliás, onde é que será que foi parar meu paquímetro, hein? Bom, paquímetro, régua, tá? Compasso de ponta seca. Lembram da lista de material de vocês? Compasso de ponta seca, compasso de ponta seca. Né? Era para isso, a gente iria fazer essa prática com vocês, né? Mas daí não vai dar mais para fazer. Lápis e os modelos, superior e inferior, certo? Então, como que vai ser feito isso? A gente vai passar para vocês uma ficha, e essa ficha, ela vai vir na prova, desculpa, ela vai vir na prova exatamente como ela está aí. Exatamente como ela está aí. Então, como que vai ser? Presta atenção. A gente tem aqui o arco superior. Ela some, né? Vou passar de novo, tá?
Ó, a gente tem aqui o arco superior. Né? Vai ficar assim mesmo. O arco inferior, direito, esquerdo. E aqui tem uma tabelinha que depois eu vou explicar já para vocês. Para isso, eu também vou precisar para usar essa ficha, eu também vou precisar da tabela de Moyers. Renata, então, calma. O que eu estou fazendo? Análise de modelo. Análise de modelo de quem? De Moyers. De Moyers. Qual que é o problema de vocês? Vocês olham essa tabela aqui, aí vocês falam assim, minha Nossa Senhora, quanto número, quanta coisa. Ah, não entendi, não quero mais entender. Tchau, obrigado. Levantou da mesa, saiu, não vou mais tchau. É assim, né? Isso quando o aluno não faz assim, ai, quantas questões vai cair disso na prova? Bom, geralmente cai uma por cada aula, então tá, eu estudo as outras, deixo essa, porque eu não vou entender isso mesmo. Mas se você tá com esse pensamento, já não vai dar certo, né? Então, vamos procurar entender o que está escrito? Vamos só ler o que está escrito? Vamos tentar ler e interpretar? Só isso, tá? Bom, tabela é de Moyers, certo? Certo. Você vai ter aqui, ó, o A e o B. O A, olha só o que está escrito no A. O A é superior e o B, inferior. Então, já entendi que uma é para o arco superior, outra é para o arco inferior. O que também eu vou precisar observar, né? Tô só lendo, hein? Tabela de Moyers, né? Temos na coluna superior horizontal, seria bom se, né? O tamanho da soma do diâmetro médio distal de 21 e 22, de 2, 1 e 1, 2, tá? Superior horizontal, tamanho da soma de 2, 1, 1, 2, aqui, ó. 2, 1, 1, 2. E na coluna, os níveis de probabilidade expressa para previsão do tamanho de canino permanente, primeiro e segundo pré-molar. Então, essa aqui é a previsão. Então, eu vou dizer para vocês o que está acontecendo aqui. É o seguinte, presta atenção, presta atenção. Presta atenção agora, presta atenção. Veio aqui todo mundo, presta atenção. O que é isso aqui? Tabela de probabilidade para predizer a soma da largura de 3, 4 e 5. Quem é 3, 4 e 5? Canino primeiro pré e segundo pré. Partindo de 2, 1, 1, 2. Tá? O que é 2, 1, 2? Lateral, central, central, lateral. Então, aqui em cima, você tem a soma de 2, 1, 1, 2, ó. Então, o que quer dizer? Por exemplo, se os teus incisivos 2, 1, 1, 2 permanentes medem, por exemplo, 21,5 milímetros juntos, médio distal, eu vou no 75% aqui, sempre vou no 75%, e vou descobrir que o 3 e o 4 e o 5, canino primeiro pré e segundo pré, vão medir em média, por lado, em média, que nem eu te falei, se for normal, se tiver todos os dentes, se não tiver alteração de tamanho, se não tiver alteração, enfim, tá? Vão medir em média, se eles forem normais, 21,8. 3, 4 e 5. Entendeu? Sim ou não? Fala agora, vocês entenderam? Entenderam, gente? Sim ou não? Fala, escreve para mim, quero ver. Sim. Olha só. Inferior. A soma da largura de 3, 4 e 5 partindo de 2, 1, 1, 2 no arco inferior. Os incisivos inferiores, eles medem de 5 a 6, mais ou menos. Então, vamos pensar assim, vai, ó. 4 vezes 5, 20. 20. Supor que você somou os incisivos inferiores. Ó, incisivos inferiores. Eles deram mais ou menos... Vamos supor que tem um pouquinho maior, vai. 20,5. Aonde eu venho, Renata? 75%. E por quê? Porque o erro sistemático dele é 75%. Aí, se eu falar que é 85%, aí você vai em cima, mas no Moyers é 75%. Você nem vai olhar esses daqui, ó. Aqui, ó. Você não vai nem olhar isso aqui. Você não vai nem olhar isso aqui. Você só vai olhar essa. Então, ó, o que vai acontecer aqui, ó? Qual é o tamanho de 3, 4 e 5 se os meus incisivos forem 20,5 no arco inferior? 20,7. Entende? Aí você faz a pergunta de prova assim, ó.
Um paciente possui a soma dos incisivos inferiores permanentes de, 24,5 milímetros. Considerando que o erro sistemático do método é 75% e considerando a tabela de Moyers descrita abaixo, qual seria, então, o tamanho previsto de 3, 4 e 5 para cada lado? Pronto. O aluno não entendeu nada. O que ele tem que fazer, gente? Ele tem somente que olhar a tabela. Se eu disser para você que o paciente tinha 24 de soma de incisivos e perguntar qual é o tamanho previsto de 3, 4, 5, aqui, ó, 22,8. Se eu disser que é 25,5 a soma, 3, 4, 5 tem que ter 23,7, considerando o erro de 75% e a tabela de Moyers. Entendeu? Sim? Ok, mas não é assim que faz análise, tá? Não é assim que faz análise. A gente vai ver outras coisas aqui, tá? Então, por exemplo, para a gente fechar um diagnóstico de dentadura mista, né? O que eu vou precisar? Vou precisar de radiografia. Para que eu vejo a radiografia? Para traçar a minha cefalometria, que você já fechou o diagnóstico semana passada, porque nós fizemos essa aula. O que eu vou precisar? De foto. Presta atenção que eu estou dando diagnóstico para vocês, ó. Eu dei diagnóstico cefalométrico, agora estou dando diagnóstico de modelos e depois vou dar diagnóstico de análise facial. Assim que eu terminar modelo, a nossa aula é análise facial. Entende isso, gente? A ortodontia é clínico, né? Classe 1, classe 2, classe 3, o terceiro ano todo. Cefalométrico, que vocês tiveram, modelo e foto. Isso é uma documentação ortodôntica. Então, agora a gente está aqui no modelo, né? Então, aqui no modelo, a gente vai pegar, ó, então a gente faz a cefalometria, né? E no modelo, a gente vai fazer o procedimento, então. Vamos começar pelo arco inferior. Inferior. Olha só, presta atenção que eu vou fazer. Agora, o passo a passo da análise de Moyers, tá? O passo a passo da análise de Moyers. Você vai pegar o seu paquímetro ou a sua régua, pode ser uma régua, tá? E você vai medir aqui o tamanho do número 1. No caso, esse aqui é o 41, certo? Certo. Então, assim, imagina vocês que é óbvio que eu vou ter que medir os 4, né? É óbvio que eu vou ter que medir os 4, é óbvio que eu vou ter que somar os 4, porque a tabela é a partir da soma dos 4. A partir da soma dos 4, eu vou ter a soma dos 3, lembram? Isso. É isso, tá? Então, eu medi aqui meu incisivo central. Certo? Aqui eu medi, por exemplo, com um compasso de ponta seca. Medi aqui o meu incisivo central. Ó como é que eu medi, ó. Peguei meu compasso, pus lá o meu compasso, peguei a minha tabela, análise de Moyers, levei a medida, marquei no papel a medida. Ainda não usei a régua, só marquei. Só marquei, gente. Peguei aqui e marquei lá. Agora eu vou para o número 2. Peguei meu número 2. Médio distal. Ó. Peguei meu número 2. Desço lá o número 2. Põe alinhadinho ali. Marco. Fiz do lado direito. Agora eu vou para o lado esquerdo. Faço central. Pego o meu central. Nossa, gente do céu. Tá feio o negócio, hein? Ô, Laia! Ó. Não é Covid, tá? De manhã eu fico assim, mano. Ó, central. Pego o meu central. Jogo lá. Tá? Medir o incisivo inferior esquerdo. Certo? No caso, seria o 31. Agora eu vou medir o meu lateral inferior esquerdo. Legal a música de fundo, ó. Ótimo. Então, o que eu tenho aqui agora? Presta atenção. Os 4 incisivos.
Para que eu preciso saber os 4 incisivos, gente? Lê a tabela. Diâmetro mésio distal dos incisivos inferiores. 2, 1, 1, 2. 2, 1, 1, 2. E aqui o que é isso? A soma dos 4. A soma dos 4. Beleza? Olha lá, agora você vem com a sua régua, ó. Quanto deu, ó? 20, sei lá, que eu grifei aqui, mas assim, vamos lá. Não me lembro agora. 23 milímetros. Olha que legal. 23 milímetros. Poxa vida, se os meus incisivos inferiores juntos somam 23 milímetros, quanto vai medir os meus central, lateral, central, primeiro pré e segundo pré? Quanto? Não sei, professor. Vamos ver na tabela de Moyers. Qual é o erro sistemático que você vai usar? 25%. Então, você tem que chegar lá e ver a medida de 75. Você vai na tabela. Chega lá na sua tabela, chega lá na sua tabela e vê quanto que é. Eu estou sem a tabela aqui agora e eu não coloquei ela aqui nesse slide. Mas, enfim, guardem essa medida. Guardem essa medida. Vamos supor, guardem o X dessa medida, X. O que eu vou fazer agora? 23, não é? 23, certo? 23, 23. Qual que é a metade de 23? Qual que é a metade de 23? Vamos ver na nossa calculadora aqui agora, que eu também não sei. Tô parecendo a Dilma, hein? Ó, 23. 23 dividido por 2 vai dar 11,5. Tá? 11,5 para cada lado. Então, aqui, ó, eu preciso de 11,5 disponível para acomodar o central, o lateral de cada lado. Entendeu? É isso. Vamos ver se eu tenho esse espaço? Então, eu vou lá e marco no meu modelo, 11,5, 11,5. Mas, Renato, calma. Por que que a medida que ele colocou veio aqui, ó? Veio aqui, ó. E não aqui na distal do meu lateral? Porque tá apinhado. Você não vai ter que dissolver isso? Vai. Ortodontia não é isso? É. Então, você vai ter que esticar esse dente. Aspas, né? Esticar. Ocupar os 11,5 de cada lado. Isso significa que eu vou perder espaço lateral. Porque o processo de distalização do molar não está em voga aqui. Teoricamente, a gente quer saber se esse paciente já tem espaço. Então, eu vou lá e falo assim, cara, calma. 11,5 de cada lado vai dar aqui. Quanto vai sobrar para os meus prés e para o meu canino? Estão entendendo, né? Quanto vai sobrar? Então, sobra para mim daqui, da onde eu marquei, fiz a marquinha do 11,5, até a mesial do primeiro molar permanente, não é não? É, uai. É isso que eu tenho. Isso aqui é o quê? O meu espaço disponível. É o que tem para hoje. Sabe como é que é? É isso. Ó, você ocupou 11,5 de cada lado. O que eu tenho para você aqui é isso. É isso. Vai caber? Será que vai caber? Então, vamos ver se vai caber. Beleza. Aqui eu venho, ó. Vai sobrar quanto para o lado direito, por exemplo? Eu fui medir, sobrou 22 milímetros do lado direito. Então, presta atenção, ó. EP, espaço presente ou disponível, tá? Espaço presente ou espaço disponível. Vai ser 22. A soma, 23. Sobrou 22. Renata, de onde você tirou esse 22? Uai, do 11,5 aqui onde você marcou até a mesial do molar. É a única coisa que você vai ter que pensar, vai ser isso. Beleza. Então, o que eu vou colocar aqui? Espaço presente, 22, do lado direito. Espaço requerido, quanto é que eu preciso? Eu não sei. Como eu vou saber? Na tabela. Olha aqui, ó. Tabela de Moyers 75% para o arco inferior. Quanto eu preciso de espaço?
Peraí, que ele tá fazendo do outro lado agora, não vou repetir isso aqui, tá? Não vou repetir. Quanto eu preciso? Ó, então 22, 22. Sobrou 22 de cada lado, tá? A soma 23, eu vou na tabela. Quanto eu preciso? Quanto eu vou requerir? Ó, 22 presente, 22 presente. Qual é o espaço requerido? 21,3. Dá você tirar esse 21,3? Nada, tabela. Lá atrás, lembra da tabela? É. Então, qual é a minha discrepância? Concorda que vai sobrar espaço? Entenderam que vai sobrar? Eu tenho presente de cada lado 22, mas eu preciso de 21,3, então vai sobrar para mim 0,7. Olha que maravilha. A mãe chega para você e fala assim, doutor, vai ter espaço? O que você vai falar para ela? Sim, vai ter espaço e ainda me sobra 0,7. Não é 7 milímetros, hein? É 0,7, menos de 1 milímetro por cada lado. Entendeu, gente? Sim ou não? Sim, professora. Suponhamos, tá? Vou fazer um exemplo aqui agora. Que o seu espaço requerido fosse 26. Estou dando um exemplo aqui, tá? 26. 22 do espaço presente menos 26 dá quanto? Menos 4. Aí esse paciente tem falta de 4 milímetros de cada lado. Pergunto para você, para a gente encerrar aqui a aula que vai acabar o tempo. Tá faltando 4 milímetros de cada lado. Você realmente acha que você consegue desgastar os dentes? 4 milímetros? Só para você ter uma ideia, um premolar tem de dimensão média distal 7. Você vai comer na broca meio premolar? Não. O que você vai fazer? Você vai fazer? Extração? Extração? Extração, tem que extrair pré, né? Isso, Jonathan, exatamente, extração. Ou o que nós podemos fazer é distalização. Mas, assim, o que nós aprendemos de aparelhos distalizadores na preventiva? Inferior, PLA. A PLA distaliza até quantos milímetros? De 1,2 milímetros a 2 milímetros no máximo. Então, ela não vai ser suficiente. Qual é o dispositivo que nós temos hoje para distalizar um paciente nesse tanto? Somente a mini placa, gente. Se não, é extração. Entenderam? Agora, se tiver faltando, 2 milímetros, 1,5 milímetro, a gente pode fazer um pouquinho de strip, que é desgaste, tá? Mas, assim, desgastar esmalte é sempre complicado. Entenderam, gente? É difícil? Eu sei que é difícil, tá? Eu sei que é difícil. A aula é mais longa, vai ter vários exemplos na sequência, então eu deixei o arquivo todo para vocês. Por favor, não passem a minha aula. Essa aula não é minha, do Ricardinho, foi ele que fez para o mestrado, tá? E você viram os efeitos, foi bem difícil de fazer, tá? Foi quando ele estava fazendo mestrado lá em Marília. Então, por favor, vocês não têm autorização para passar para outros professores, tá? Vocês podem passar entre vocês, alunos, estudarem, mas não façam isso porque a gente tem os direitos autorais aí. Beleza, gente? Entenderam? Sim ou não? Sim? Então, se eu pedir isso para vocês na prova, vai ser assim, desse jeito. Ó, a discrepância de modelo é negativa, de 2. Qual é a sua solução? Desgaste. A discrepância de modelo é positiva. O que eu faço? Nada, professora, porque tem espaço sobrando, né? De repente vai ter que fechar espaço. E assim por diante, tá? Quais são os mecanismos compensatórios? Certo? Essa aula é muito boa mesmo, é muito esclarecedora, tá? Te dá uma boa base de diagnóstico nessa fase do paciente na dentadura mista. Bem legal. Tá bom, pessoal? Beleza? Ó, falta 1 minuto aqui. Então, de novo, a gente tá com tudo isso pronto, tá? Já tá lá no Imestre. Graças a Deus, com a ajuda do Jonathan, eu atualizei aqui hoje. Eu vou corrigir as provas e lançar hoje, tá? Mas não se preocupem, vocês foram bem, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição aí. Beijo, beijo, fiquem com Deus. Beijo. De nada, gente. Beijo.